Esta é Berlim, é a capital da Alemanha e ainda assim mal parece alemã. É plana, espalhada, coberta de grafite e foi moldada menos pelo que foi construído e mais pelo que foi apagado. Depois de estar no centro de alguns dos eventos mais históricos da Europa. Mas como ela acabou assim? Como Berlim sobreviveu a conflito após conflito e se transformou em uma cidade tão distinta e única? Bem, ao contrário do que muitos pensam, isso não começa com a queda do Muro de Berlim ou mesmo com sua reconstrução pós-guerra, mas sim séculos antes. A história de Berlim começa em 1701, quando virou capital do Reino da Prússia sob Frederico I. Com o crescimento da Prússia, Berlim também se expandiu e tornou-se centro cultural, artístico e militar pelos reis. Com o tempo, as antigas muralhas de Berlim perderam utilidade e uma nova foi construída para o crescimento da cidade. A muralha alfandegária de Berlim foi construída em 1737. Ela só existia para taxar mercadorias que entravam e saíam da cidade. Menciono isso porque podemos ver como as fronteiras de Berlim começaram a se formar. Pode confiar, tudo isso é relevante. Quando a Alemanha começou sua Revolução Industrial, em 1830, isso levou a uma migração em massa das áreas rurais para as cidades. Devido à posição central de Berlim na rede ferroviária em expansão, eles foram os principais beneficiados. A população deles passou de 220 mil em 1825 para 464 mil em 1858, exigindo o redesenho da cidade para acomodar o rápido crescimento. Um ano depois, James Hobrecht foi nomeado pela Polícia Real Prussiana de Planejamento Urbano para liderar a comissão de criação do plano de uso do solo para Berlim e arredores. Em 1860, ele viajou para Hamburgo, Paris e Londres para estudar o planejamento urbano e, principalmente, os sistemas de esgoto dessas cidades. Logo depois, o muro alfandegário de Berlim foi removido e muitos subúrbios periféricos de Berlim, como Wedding e Marbach, foram incorporados à cidade. O plano de Hobrecht só foi finalizado em 1862. Era assim que ele parecia. Nesse período, capitais europeias investiram em grandes projetos de reurbanização, como a renovação de Paris por Haussmann e a Ringstraße de Viena. Ao contrário de Lisboa ou Varsóvia, a maioria das cidades cresceu de forma irregular. Berlim adotou uma abordagem estatal expansiva, criando uma moderna malha de ruas e quarteirões além do centro para lidar com o rápido crescimento populacional. Planejou previamente a infraestrutura para bairros que ainda nem existiam, a fim de sustentar uma população de até 2 milhões de pessoas, enquanto deixava o centro da cidade intacto. As próprias fronteiras foram definidas incorporando o terreno entre o muro alfandegário demolido e uma linha férrea que estava sendo construída para circundar a cidade. Essa área passou a ser conhecida arquitetonicamente como Wilhelminaring. Olhando para isso, há dezenas de vias arteriais entrando na cidade. Diferente de Paris, Hobrecht integrou estradas, vilarejos e ferrovias já existentes ao planejamento urbano. Praças públicas e jardins eram um elemento organizador fundamental do plano, com os planejadores sendo obrigados a criar esses espaços em um padrão regular. Em toda a área de expansão, esses espaços estavam distribuídos a cada 350 a 600 metros, garantindo que o espaço público compartilhado fosse acessível a pé por qualquer pessoa de qualquer lugar da cidade. Praças como Johnskirchplatz e Boxhagenerplatz ainda marcam a vida dos bairros, tornando Berlim única e policêntrica. Em sua maioria, esses planos eram mais espaciais do que específicos, com infraestrutura inicialmente planejada para um período de cerca de 50 anos. Mas isso não foi tudo que Hobrecht fez. Veja, após o projeto para Berlim, ele foi para Stettin, atual Szczecin, Polônia, onde projetou um sistema moderno de esgoto. Ao retornar a Berlim em 1869, foi incumbido de repetir o sucesso. Em Berlim, que então não tinha esgoto subterrâneo e precisava urgentemente de melhorias sanitárias devido ao rápido crescimento populacional. O famoso especialista britânico em saúde, Edwin Chadwick, chamou Berlim de a capital mais fedorenta, suja e pestilenta do mundo civilizado em 1872. Hobrecht propôs esse plano um ano depois. Sistema radial de canais divide a cidade em 12 partes.
Uma estação de bombeamento levava o esgoto da cidade para novas fazendas de tratamento em Berlim, onde era filtrado pelo solo e usado na agricultura. Esse sistema era um dos mais avançados sistemas de drenagem de sua época e fez com que Berlim adquirisse a reputação de cidade mais limpa do mundo no início dos anos 1900, apenas uma década após sua conclusão total. Depois que a rede espacial e o sistema de esgoto foram estabelecidos, veio então a própria infraestrutura. Os regulamentos de construção prussianos de 1887, baseados no trabalho de Hobrecht, definiram os padrões dos projetos de Berlim. Esses regulamentos padronizaram o icônico modelo Block Range. Grandes áreas de quarteirões densos, com edifícios de uso misto até a rua e pátio comum compartilhado. Os limites de altura estavam ligados ao comprimento da rua, geralmente em torno de 5 andares, max, e eles precisavam ter acesso ao moderno sistema de esgoto de Hobrecht. Apesar do plano de Hobrecht ter sido inicialmente pensado para ser relevante por um período de 50 anos, a realidade é que ele ainda é responsável por grande parte da Berlim atual que vemos hoje. Pois a próxima grande mudança ocorreu em 1920 com a Lei da Grande Berlim. Isso ampliou a capital alemã de 66 para 883 km², tornando-a quase 9 vezes maior que Paris. Dobrou sua população de 2 para quase 4 milhões em uma noite, tornando-se a terceira maior cidade do mundo. Como o plano Hobrecht já previa a expansão, a fusão de cidades como Charlottenburg ou Köpenick em 1920 não resultou em caos administrativo. Elas podiam ser integradas a uma lógica espacial já existente. Novas áreas, fora do mapa original de Hobrecht, também podiam segui-lo. Em 1924, o sistema ferroviário que conectava Berlim às cidades e vilarejos vizinhos foi eletrificado e transformado no S-Bahn, 22 anos após o fim do U-Bahn, sobre o qual falaremos em breve. Na década de 1940, o desenvolvimento de Berlim foi fortemente impactado pela Segunda Guerra Mundial. Sim, sei que pulamos a Primeira Guerra Mundial, mas a estrutura da cidade praticamente não mudou naquele período. Então, embora todos saibamos do que se tratou a Segunda Guerra Mundial, o que precisamos focar especificamente é no bombardeio de Berlim. A cidade sofreu 363 ataques aéreos durante a guerra, de 1940 até o fim. Nos primeiros anos, e especificamente até 1942, havia uma política de bombardear apenas alvos de importância militar direta, em vez de áreas inteiras. Quando os alemães atacaram cidades britânicas, os aliados fizeram o mesmo. Apesar do alto número de vítimas civis, foi vista como uma decisão necessária em uma guerra total. Ao final da guerra, aproximadamente 80% do centro de Berlim foi destruído, assim como 33% de toda uma área da cidade. O total de mortes ficou entre 20 mil e 50 mil, com 17 milhões de pessoas, ou 40% da população também tendo fugido. Berlim estava arruinada. Foi aí que as coisas ficaram interessantes. Veja, após a guerra, a Alemanha foi ocupada pelas potências aliadas e Berlim, mesmo dentro do território soviético, também foi dividida. Depois, os aliados ocidentais unificaram suas zonas na Alemanha Ocidental, e a zona soviética virou a Alemanha Oriental. Isso criou um dos mapas mais estranhos do século XX, uma pequena ilha do Ocidente cercada pelo Oriente. Como a reconstrução de Berlim aconteceu sob a ocupação de duas superpotências mundiais completamente diferentes, isso fez com que elas se desenvolvessem de maneiras totalmente distintas, algo nunca visto antes na Europa. Isso se consolidou quando o Muro de Berlim foi erguido em 1961, no auge da Guerra Fria, tornando concreta a divisão política da cidade. Então, se formos olhar para Berlim, precisamos enxergá-la de duas formas diferentes: Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Berlim Ocidental cresceu de modo ocidental, modernizando-se com o mercado. Novos conjuntos como o Hansa-Viertel tinham mais áreas abertas e layouts menos densos. Considerando que o coração histórico de Berlim, Mitte, estava localizado no leste, o oeste reconstruiu praças como a Breitscheidplatz para reforçar seu centro de comércio e cultura. O icônico Boulevard Kurfürstendamm se tornou uma vibrante espinha comercial de lojas, cafés, tudo. Enquanto isso, em Berlim Oriental, vimos uma cidade mais planejada pelo Estado. A cidade foi reconstruída como vitrine do ideal socialista, monumental, ordenada e coletiva. Nos anos 1950
Isso eram grandes avenidas como a Stalin, hoje Karl Marx, cercada por blocos de apartamentos largos, adequada para tanques e desfiles, além de passeios arborizados e praças públicas. Nas décadas de 60 e 70, o leste passou do estilo stalinista para um modernismo mais funcional. Distritos como Marzahn e Lichtenberg foram erguidos com placas Plattenbau. Esses se organizavam em torno de gramados, playgrounds e áreas coletivas. Eles funcionavam como microcidades. Como os sistemas de transporte público também foram divididos em dois, quando o muro foi erguido, literalmente, também houve uma diferença em como a cidade funcionava. Embora a S-Bahn atendesse toda Berlim, era operada pela Ferrovia Estatal da Alemanha Oriental, financiando o regime comunista com cada passagem vendida. Assim, os berlinenses ocidentais boicotaram o S-Bahn em massa. O número de passageiros caiu de mais de 600 milhões para cerca de 50 milhões por ano, na década de 1970, chegando a apenas 5% do transporte público. Essas pessoas migraram totalmente para a que inicia a Companhia de Transportes de Berlim, ou Berliner Verkehrsbetrieb, que operava todos os sistemas de transporte de Berlim, bondes, ônibus e o U-Bahn. Mas é o seguinte, a Berliner Verkehrsbetrieb também foi completamente dividida em Berliner Verkehrsbetrieb Ost e Berliner Verkehrsbetrieb Leste. A maioria das linhas foi cortada nas fronteiras e os túneis bloqueados. Em Berlim Ocidental, para compensar o não uso do S-Bahn, fizeram algumas ações. A primeira coisa que fizeram foi destruir a rede de bondes do seu lado, vendo-a como ultrapassada para dar lugar ao tráfego voltado para carros e ônibus. Como nos Estados Unidos, os ônibus passaram a acompanhar as linhas do S-Bahn, servindo como alternativa. Como a maior parte do U-Bahn ficava em Berlim Ocidental, ele foi amplamente expandido. Dê uma olhada neste mapa de como o Muro de Berlim separou o U-Bahn. Se você pegasse a linha 8, todas as estações do lado leste estavam fechadas. Os trens ainda passavam por elas, mas simplesmente não paravam. Essas estações do leste tornaram-se conhecidas como as estações fantasmas. Enquanto isso, a linha 6 parava apenas em Friedrichstraße, tornando-se o único ponto de travessia entre os lados com rígido controle de fronteira. Na Alemanha Oriental, eles não só mantiveram, mas ampliaram seus termos. Já era extenso do lado deles antes da divisão, além de ser barato. Isso também refletia a ideologia socialista de priorizar o transporte público sobre carros particulares. Se você olhar o mapa, essa divisão ainda é visível até hoje. Berlim virou uma cidade dividida por duas ideologias diferentes. Não me entenda mal, Berlim Ocidental era muito melhor e mais livre que Berlim Oriental. Por isso pessoas tentavam fugir e o muro foi erguido, mas Berlim Ocidental também tinha suas falhas. Ser um enclave ocidental cercado pela Alemanha Oriental, a 160 quilômetros das próprias fronteiras, tornava as cadeias de suprimentos um pesadelo, e a existência dela parecia instável para muitos. A Alemanha Ocidental transferiu a capital para Bonn, e empresas como Deutsche Bank e Allianz mudaram-se para Frankfurt e Munique, respectivamente. Berlim havia deixado de existir como capital econômica, como era antes. Entre 1960 e 1980, 30 mil pessoas partiram. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989 e a Alemanha se reuniu um ano depois, Berlim voltou a ser a capital, o que já são milagres por si só. Dada a complexidade, vimos um novo capítulo na evolução única de Berlim começar. Deixe-me explicar. Após a reunificação, muitos berlinenses do oeste que se sentiam presos no enclave puderam migrar para os subúrbios mais verdes e baratos de Brandemburgo. Enquanto isso, berlinenses orientais mudaram-se para o oeste em busca de trabalho na Baviera ou Reno-Ruhr, pois muitas indústrias estatais colapsaram rapidamente durante a privatização. Isso fazia com que Berlim tivesse muito espaço vazio para uso criativo e fosse muito acessível para morar. Artistas, estudantes e ocupantes, que prosperam no caos, naturalmente se mudaram para lá. O vácuo econômico de Berlim era exatamente o que a tornava magnética para aqueles que não estavam atrás de dinheiro, mas sim de espaço. Berlim virou o maior playground europeu para a experimentação. Estações de energia abandonadas se transformaram em casas noturnas icônicas, como a Berghain e a Tresor. Prédios ocupados, como o Tacheles, viraram centros de arte, e outros, como o COP 137, se tornaram comunas anarquistas. A criatividade impulsionou o ressurgimento da cidade após a reunificação.
Como disse o ex-prefeito Klaus Wowereit, isso deixou Berlim pobre, porém atraente. É daí que vem a distinção cultural de Berlim. Por isso muitos dizem que lá tem uma liberdade incomparável para ser o que quiserem, sem serem julgados, pois esse experimentalismo revitalizou a cidade. O Plano de Uso do Solo de Berlim, de 1994, foi o primeiro plano diretor unificado, criado após a reunificação e ainda serve como um documento orientador para conectar a Berlim de hoje. Desde sua adoção, ele vem sendo emendado, não substituído, para refletir prioridades como expansão habitacional e infraestrutura verde. Hoje, Berlim é referência em design urbano europeu. Grandes cidades europeias geralmente crescem a partir de um centro definido. Por causa do Plano Robrecht e da divisão, Berlim não possui um centro urbano único. Obviamente, existe Mitte, mas também há Alexanderplatz, Unter den Linden, Friedrichstraße, Kurfürstendamm e assim por diante. Alguns turistas até considerariam Potsdamer Platz também. Se olharmos para o transporte público reunificado, é impressionante. Aqui está o mapa completo dele. Este é o U-Bahn, este é o S-Bahn e este é o Deutsche Bahnregio, que vamos ignorar por enquanto, pois é o trem regional para longas distâncias. O U-Bahn reunificado tem 9 linhas 175 estações e atende mais de 350 milhões de pessoas por ano. O S-Bahn conta com 16 linhas, 168 estações e atende mais de 450 milhões de pessoas por ano. O que mais se destaca, porém, é esta linha bem aqui, a famosa Ringbahn. É uma longa rota circular ao redor do centro de Berlim, semelhante à ferrovia circular de 1877, se você se lembra. Ela conecta o mosaico de várias cidades de Berlim em uma única rede viva. É assim a linha que define o formato de Berlim, sem nunca tocar o seu centro. Por fim, 44% de Berlim é composta por áreas verdes. 70% dos mais de 38 milhões de habitantes da cidade vivem a até 500 metros da natureza. A cidade tem mais parques, jardins e áreas florestadas que qualquer outra europeia, sendo única em áreas verdes. Tudo isso fez com que Berlim se tornasse uma das cidades mais únicas do mundo. Não porque seja a mais rica ou a mais poderosa, mas porque não existe nenhum outro lugar como ela. Não é o centro financeiro, nem o coração industrial da Alemanha. Berlim se tornou uma capital criativa, surgida da reconstrução dos anos 40 até a reunificação nos anos 90. Obrigado por ver.